Boa noite, a paz do nosso Deus para você, ovelha amada, que Deus abençoe a sua noite. É muito bom estar com você e eu quero nesta noite orar, porque o Senhor me incomodou e me fez eu gravar essa oração e entregar uma palavra de Deus para você nessa noite. A quarta-feira é a quarta-feira do fortalecimento, é a quarta-feira da alma. Aqui no nosso canal, no meu canal, a gente procura sempre entregar uma palavra de fortalecimento para a sua vida espiritual. São muitas as pessoas que se encontram fracas espiritualmente e elas precisam ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então fica comigo até o final do vídeo. No final eu vou realizar uma oração em favor de todos vocês. Eu quero desejar a você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu quero te dizer que é um prazer muito grande ter você aqui no meu canal. Seja bem-vindo. Eu quero que você se sinta em casa e se sinta abraçado e querido por esse pastor que vos fala. E permita-me apresentar. Eu sou o pastor Igor Miranda, tenho esse canal aqui no YouTube e sempre, todos os dias, ao meio-dia e à noite, eu faço orações para ajudar as pessoas. E esse canal, o propósito dele não é levar igreja, religiosidade, é falar do amor, do poder de Deus. E Deus me levantou para que eu fosse profeta na sua vida. Por isso, é bom ter você comigo. E eu tenho certeza que foi propósito de Deus fazer com que você chegasse até esse vídeo e ouvisse essas palavras. Deus conhece e sabe a tua dor, a tua luta. E eu quero unir junto com você e dar as mãos, juntos. Aí você pode dizer assim: Pastor Igor, mas o senhor não me conhece. O senhor fala, eu não sei nem de onde o senhor fala. Mas olha, Deus te conhece e Deus me usou para que você chegasse até mim e eu chegasse até você, porque Ele sabe a tua necessidade. Então, você quer me ajuda? Então eu quero te ajudar. Não importa de onde você está me assistindo, perto ou longe, aonde chega a minha voz, chega o poder de Deus para te abençoar. Tá bom? Você só vai fazer uma coisa, é um pequeno esforço. Você vai se inscrever no meu canal. Aqui abaixo no vídeo tem uma palavra inscrever-se no meu canal, Pastor Igor Miranda. Você vai lá, clica nessa palavra inscrever-se, ativa o sininho de todas as notificações e acompanha a gente sempre aqui meio-dia e sempre à noite depois das 18 horas. Tá bom? E você que já está aqui com a gente há algum tempo, é muito bom ter você comigo de novo aqui. Eu sei que você estava esperando pela oração, pela palavra, e eu não esqueço de vocês. Mas aqui no canal vocês sabem que eu me divido em várias partes, né? Porque a gente faz o trabalho aqui no canal no YouTube, mas a gente também tem uma igreja física. Eu faço parte de um ministério e a gente faz um trabalho também aqui na nossa igreja, reuniões pela manhã, à tarde e à noite, e fora outras coisas, visita, evangelismo e coisas pessoais que a gente resolve também. E muitas das vezes eu até não gravo nos horários certos, nas horas certas aqui as orações, mas você pode ter certeza que eu estou sempre ligado com Deus e orando pela tua vida, tá bom? Vai chegar um período que a gente vai se organizar e a gente vai ter os horários fixos, que aí você vai poder chegar naquele horário e saber que naquele horário vai ter a oração certinho. E eu estou me programando para isso e logo, logo a gente vai ter os horários fixos e mais horários, tá? Mais horários aqui no canal, tá bom? Então vamos para a oração, mas antes da oração eu quero deixar a palavra do fortalecimento para vocês. Deixa a sua curtida, coloca aqui embaixo o seu comentário, o seu pedido de oração, tá bom? Diz assim, ó, Salmos capítulo 1, lembre-se, a palavra de hoje é fortalecimento, é pela vida espiritual. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a palavra diz, olha, bem-aventurado o homem, quer dizer, a palavra bem-aventurado significa feliz, né? Uma pessoa completa, uma pessoa feliz. O homem, ele explica, que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que a Bíblia quer dizer aqui é que quando você passa a buscar a Deus e você quer o direcionamento da parte de Deus para a tua vida, e você quer que Deus esteja à frente, abençoando a tua família, o teu casamento, o teu lar, a tua vida financeira, a tua vida espiritual, você deve então ter um filtro espiritual. Você deve ter então um discernimento espiritual e separar as coisas que vêm de Deus e as coisas que não vêm de Deus. Por exemplo, ele fala que feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são as pessoas que não conhecem a palavra. São as pessoas que não conhecem a Deus. São as pessoas que são contrária à vontade de Deus e à palavra. O ímpio também, ele pode ser aquela pessoa que até conhece a palavra, até conhece, né, o evangelho, mas ele não coloca em prática aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então ele é um ímpio. Por quê? Porque ele não atenta para as palavras de Deus. Ele não segue aquilo que Deus determina. Então ele é um ímpio também. Ele é considerado um ímpio. E muitas das vezes, quando a gente passa por uma dificuldade, uma luta, um problema, o ser humano, ele quer, por exemplo, desabafar com alguém, ele quer contar o problema dele para alguém. Só que muitas das vezes a pessoa, ela vai contar o problema dela a um ímpio, que é uma pessoa, que eu já expliquei agora, que é contrário à vontade de Deus, que não tem o direcionamento de Deus. E o que vai acontecer? Dependendo do problema que a pessoa está vivendo, passando, o conselho do ímpio não será bom. A pessoa já está com problemas, a pessoa já está sofrendo, a pessoa já está numa situação difícil e ela busca um conselho do ímpio, vai só piorar, vai só atrapalhar em vez de ajudar, porque provavelmente o conselho do ímpio vai ser contrário à vontade de Deus. Vou te dar um exemplo. A esposa que está com problema no casamento e de repente o marido a traiu ou a esposa de repente está desconfiando do marido. E aí o que acontece? Ela vai e procura uma vizinha, uma amiga, um familiar dela, que não é uma pessoa temente a Deus, que não tem os princípios bíblicos, que não tem o discernimento espiritual. Aí a pessoa vai procurar o conselho dessa pessoa ímpia e vai dizer, olha, eu tenho uma desconfiança, eu tenho certeza que o meu marido está me traindo. Na grande maioria das vezes, o que o ímpio vai orientar a pessoa? O conselho, olha, se eu fosse você, eu pagava na mesma moeda, já que ele está te traindo, trai ele também. Ou então outros conselhos que são contrários à vontade de Deus, que Deus jamais aconselharia você a fazer o que um ímpio vai determinar você fazer. Então, muitas das vezes, você tem que tomar cuidado para que você não venha seguir o conselho do ímpio. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, cuidado com as pessoas que você vai pedir conselho, cuidado com as pessoas que você vai pedir orientação, cuidado com as pessoas que você vai desabafar e contar o seu problema. Não é para qualquer pessoa que você tem que contar, não é para qualquer um. Não é porque seu amigo, seu parente, seu vizinho, sua mãe, seu pai, enfim, seu irmão, uma pessoa que você pode contar. Porque muitas das vezes essa pessoa não tem um discernimento espiritual e aí vai te orientar de uma forma errada. E aí ele diz, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta
na roda dos escarnecedores. Aí ele fala a respeito da roda dos escarnecedores. Os escarnecedores seriam aqui justamente aquelas pessoas que, infelizmente, além de não seguirem os conselhos de Deus, os princípios bíblicos, e não andar segundo a vontade de Deus, eles, zombam, escarnecem, falam mal, criticam as pessoas, por exemplo, que acreditam em Deus, que seguem o Evangelho, que creem em Cristo. Por quê? Porque elas são contrárias. E a Bíblia diz que você não deve se assentar, ou seja, participar. Poxa, pensa comigo, como que eu vou compactuar com uma pessoa que não tem a mesma fé que a minha? Não crê no Deus que eu creio? Como que eu vou me relacionar? Como que eu vou criar um vínculo com uma pessoa que me critica o tempo todo? Que me condena o tempo todo? Que não aceita a minha fé? Que não concorda, nem me respeita muitas das vezes na fé que eu tenho? Por exemplo, não é porque eu sou pastor evangélico que eu tenho uma pessoa na minha igreja ou aqui nas minhas redes sociais, aqui no meu canal, que é de uma outra denominação, que é católico, espírita, que eu vou julgá-la pela sua religiosidade ou pelo Deus que ela serve. Pelo contrário, o meu papel aqui de homem de Deus é falar a palavra de Deus, é ajudar as pessoas que precisam de ajuda sem olhar a religiosidade, a fé delas. O meu papel é aqui ensinar as pessoas, não criticar, não ofender, não machucar. Então, como que eu vou me relacionar ou sentar na roda de pessoas que não têm a mesma fé que a minha, que só me criticam? É como, por exemplo, você. Muitas das vezes você quer insistir com uma amizade, um amigo que não tem a mesma fé que a sua. Você quer ir para um lado, ele quer ir para outro. Você quer se consertar, ele quer te levar para a destruição. Você quer se levantar e ele quer te levar para a ruína. Por exemplo, muitas pessoas aqui estão ouvindo agora, você tem amigos que vão te levar para a igreja, vão te levar a buscar a Deus, mas tem pessoas que vão te levar para um bar, para beber, vão te chamar para festa, para fazer coisas erradas. E a Bíblia está dizendo justamente isso: não se assente na roda dos escarnecedores. Olha, se for para te destruir, se for para te levar para o mau caminho, se afasta. É isso que a Bíblia está dizendo. Então ele diz assim, ó. Aí ele continua. No caso agora o justo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus. E na sua lei medita dia e noite. Olha só. O prazer do justo está aonde? Na palavra de Deus. E na sua lei medita dia e noite. Aí ele fala, ele é como a árvore, o justo, como a árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo, que no devido tempo dá o seu fruto. Olha só, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Então veja só, a palavra está dizendo que o justo é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Então vamos analisar isso aqui. Uma árvore plantada junto à corrente de águas significa dizer que é o justo, é aquele que se alimenta da palavra de Deus, é aquele que está ligado com Deus. Então, aquele rio, aquela corrente de água sempre vai fornecer a água, os nutrientes, tudo que aquela árvore precisa para se manter viva. Essa corrente de águas, na verdade, é a própria palavra de Deus, é o próprio Deus. E a Bíblia diz que o justo é como a árvore plantada, ou seja, você está ligado com Deus. E Deus, ele vai te fortalecendo, ele vai, saciando a sua sede, ele vai te renovando, porque, olha só, plantada junto à corrente de águas. E ele diz assim, ó, que no devido tempo dá o seu fruto. Quer dizer, existe um período que aquela árvore, o justo, ele vai dar o seu fruto. Significa dizer que muitas das vezes não é o tempo todo, não é o ano inteiro, mas existe um tempo determinado.
Quer dizer que uma pessoa que ela é justa, uma pessoa que vive de acordo com a palavra de Deus, ele passa lutas, ele passa provas, ele passa dificuldades, mas Deus a sustenta, Deus fortalece ela, não deixa ela perecer, e no tempo certo ela dá o fruto. Ou seja, tem um tempo determinado para que a sua vida seja restaurada, abençoada, o milagre aconteça, as coisas venham ser transformadas. Há um tempo determinado por Deus. E aí, para terminar, ele diz: e cuja folhagem não murcha. Olha só. Quer dizer, a folhagem não murcha é a pessoa que não perde a fé. É a pessoa que não esmurece, não desanima. É aquela pessoa que está sempre firme nas promessas de Deus, ligada com Deus. E aí ele termina dizendo: e tudo o que ele faz, quanto ele faz, será bem sucedido. Glória a Deus. Quer dizer que o justo, tudo que ele coloca as mãos, tudo que ele faz, prospera, dá certo, é abençoado. Por quê? Porque Deus abençoa. Deus é com a pessoa que é justa, a pessoa que é fiel a Ele. E quando você é fiel a Deus, tudo dá certo. Tudo que você põe as mãos, os pés, dá certo, é abençoado. Agora, olha o que acontece quando a pessoa é um ímpio, né? A pessoa que é contrário e não obedece à palavra de Deus. Então ele diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha. Olha só como ele compara o ímpio com uma palha, que o vento dispersa. Quer dizer, qualquer vento dispersa a palha, leva a palha, porque ela não tem nada, ela não tem a conteúdo, ela não tem um peso, ela não tem ali nada. Então o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então está profetizado, olha. O caminho do justo vai florescer, vai prosperar, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nada vai dar certo. É por isso que a Bíblia orienta que você não deve andar no conselho dos ímpios, que você não deve ser o ímpio, mas que você deve ser o justo. A pessoa que obedece, que anda, que medita na palavra dia e noite, que se alimenta da fonte da vida, que é Cristo, que é Jesus. A sua fonte não pode estar em homens, a sua fonte não pode estar em pessoas, em riquezas, em nada deste mundo. A sua fonte tem que ser Jesus, tem que ser a palavra de Deus. E quando você busca a inspiração em Deus na palavra, então Deus, ele te renova, Deus te fortalece, a sua folha não murcha e você no tempo certo dá o seu fruto. Ou seja, Deus, ele abençoa aquele que permanece com ele. Essa é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus te falou, Deus falou o teu coração. E Deus te mostrou através dessas palavras coisas que você não estava vendo. Mas que a partir de hoje você tome posição. Porque lembre-se, o ímpio não é só as pessoas que não conhecem a palavra. O ímpio também pode ser aquele que conhece a palavra e não coloca em prática. Conhece o caminho, mas não segue o caminho. É aquela pessoa que conhece Jesus, que ouviu falar de Jesus, mas não se entregou para ele. Você precisa se entregar a Deus. Você precisa se colocar de corpo, alma e espírito na presença de Deus. Esse é o recado, a profecia de Deus para você. Espero que você tenha entendido a palavra. E eu quero agora orar por você, para que Deus venha fortalecer. Eu quero que você pegue agora um copo com água, corre para até a oração se você não tiver, para que o vídeo, aperta o play aí, pause, vai lá na cozinha agora, pega um copo com água, porque a gente vai orar. Eu vou consagrar a Deus. E quando você beber, você vai beber da água da vida pela fé. E você vai ser renovado em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos. É momento de oração. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, eu determino, Senhor, vitória na vida de todas as minhas ovelhas amadas aqui do meu canal. São milhares, são muitas as pessoas que neste momento estão orando comigo, Senhor. Pessoas que oram com um copo com água, Senhor, e que acabaram de ouvir essa palavra maravilhosa. Mas são pessoas, meu Pai,
que estavam amarguradas, tristes, cabisbaixas, doentes, aflitas, sem direção, sem pastor, sem alguém para ajudar. E ela chegou aqui no meu canal porque o Senhor me colocou no caminho dela, para que ela ouvisse essas palavras maravilhosas, que são as palavras não de um pastor, mas de um homem de Deus e do próprio Deus, para ela, Senhor. Porque o Senhor está me usando para falar com ela. E eu sei que essa palavra foi para você. Foi para você, minha filha. Foi para você, ovelha amada. Deus está falando com você. E Ele hoje, levante a tua mão para o céu, receba agora. Hoje Ele está entregando para você vitória, milagre. Hoje Ele está te fortalecendo, mudando a tua história, te livrando, segurando pelas tuas mãos. E a partir de hoje, que essa pessoa seja justo, uma justa, que ela ande nos teus caminhos, que ela seja fiel a ti. E que ela possa ser, meu Deus, como aquela árvore plantada junto à corrente das águas. E que no devido tempo dá o seu fruto. E a sua folha nunca murcha. Assim será na vida dela. Eu profetizo essa vitória. Abre portas, fortalece o fraco, levanta o caído, cura o doente e liberta o encarcerado. Eu declaro vitória hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. E quem crer, receba a vitória e que esta água seja abençoada para a glória de Deus. Amém. Beba agora o copo com água e seja fortalecido, seja abençoado. Eu quero agora que você respire fundo e dê glória a Deus. Glória a Deus, porque hoje a sua história é transformada, é mudada no nome de Jesus. Amém? Eu te amo, forte abraço. Compartilhe essa oração rapidinho com todo mundo aí, a sua família no grupo, nos grupos, manda para as pessoas e consegue uma pessoa para se inscrever, tá bom? Que Deus abençoe, te amo, um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir.